De hoje, um tema muito forte, um tema muito difícil de colocar em prática, um tema complicado para quem não quer seguir a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer o que Jesus disse no momento terrível de sua vida: Pai, perdoa-lhes. A mensagem de perdão foi uma parte fundamental do Evangelho que Jesus anunciava em suas caminhadas pelas colinas da Palestina. Ele ensinou a seus seguidores a dividir, sair perdoando aqueles que o ofendiam, porque se nós perdoamos a quem nos ofende, o nosso Pai Celeste nos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esta frase de Jesus, quando ele dizia Pai, perdoa-lhes, ele falava ali em Lucas capítulo 23, quando ele estava no momento terrível de sua vida, no momento de crucificação, onde dentre 12 havia um traidor que o vendeu por 30 moedas. Dentro de 12 que andavam com ele, que fazia a obra, que conhecia a sua história, sabia quem ele era, havia um que o venderia. E o interessante é que ele, sentado com eles, dizia assim que alguém que estava ali, que beijava o seu rosto, iria traí-lo. E a Bíblia relata em Lucas 23, 26 ao 49, a passagem do Calvário, história maravilhosa, mensagem linda que Jesus nos deixou com a sua vida, de trocar o nosso peso, a nossa dificuldade, trocar o nosso pecado em morte de cruz. Calvário foi lugar de execução. O Senhor foi pendurado entre dois malfeitores, como se fosse o maior deles. Levou sobre si todos os pecados dos homens, como está no versículo 32 do capítulo 23. Ali foi um lugar de compaixão, onde o Senhor suplicou por perdão a favor dos seus inimigos, porque ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqueles homens já acostumados a matar homens que eram assassinos, estupradores, homens que eram malfeitores, estavam fazendo aquilo como costumeiramente. Para eles não havia diferença nenhuma em tratar Jesus. A Bíblia diz que pegaram os pertences de Jesus e começaram a dividir entre si. A crueldade foi tamanha, porque a Bíblia fala que quando perfuraram Jesus ali as suas mãos, imagine eu e você sentindo uma dor como essa. Às vezes machucamos a nossa mão com algum corte, com uma faca ou com um alicate, e aquele machucado passa dias doendo. Imagine um prego perfurando as mãos, perfurando os pés, sendo açoitado, cuspido, espancado, e ali humilhado em prol de mim e de você. E Jesus diz essas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ali foi um lugar de testemunho, foi o maior lugar de vergonha, de desonra, foi um lugar da salvação, foi um lugar também de um milagre singular, um lugar da morte, da vitória. Quando Jesus estava ali naquela situação, talvez alguém olhou e disse: pronto, está tudo resolvido, agora destruímos o mestre, não haverá mais quem os salve. Mas, irmão, quando Deus trabalha, quando Deus tem um plano que era a morte do seu filho, uma das mortes de maior vergonha, uma das sentenças mais terríveis, ele imputou-lhe essa situação. Mas eu quero te dizer agora, nesta manhã, se Jesus, vendo os seus malfeitores, vendo que ele não merecia estar ali, ele ainda assim orou pelas pessoas que o rejeitaram. Ele ainda assim disse para o próprio Deus: se for possível, passa de mim este cálice.
Mas há situações que é necessário eu e você passar. Há situações que é necessário eu e você viver para que possamos aprender com Jesus a perdoar a quem nos fez mal. Muitas vezes em nosso cotidiano nós vemos pessoas que entram no nosso lar, participam da nossa vida, convivem com nossos filhos, participam da nossa rotina. Depois esses mesmos que comem no nosso prato levantam o calcanhar contra nós. E o que é que acontece? Nós pensamos, já perdoei uma vez, a segunda, a terceira. O que é que tem os dizeres aí do mundo? Perdoar a primeira vez é porque não sabia. A segunda vez já é burrice. Não, não. O exemplo de Jesus é diferente. Se for necessário, meus discípulos, se for necessário, Pedro, que seja 70 vezes 7. Talvez você está aí do outro lado dizendo, mas eu já perdoei tanto, e recorre de novo o mesmo erro, e acontece outra vez, eu estou cansado, eu não quero mais liberar o perdão. Mas esse perdão que você está liberando, você também alcançará perdão do Mestre. Isso que você está fazendo é um exemplo que só se alcança com ele. Os que amam a Jesus, os que seguem a palavra, os que querem a cobertura do céu, ele faz a vontade de Deus. Qual seria a tua atitude agora? Seria a atitude que foi a do Senhor ali na cruz? Que ele esqueceu de si mesmo e pensou nos outros? Será que a tua atitude agora será perdoar alguém que tivesse lhe pedido perdão? Será que o teu pensamento agora é pensar no teu sofrimento ou pensar que precisa desse perdão para que alcances também misericórdia? Será que você agora pode desprezar esse ódio? Pode tirar essa solidão, esse desprezo, o escárnio das pessoas e aprender com Jesus que independente da morte ser terrível e cruel, mas ele queria mostrar que por amor a mim e a você, ele precisava desprezar a morte cruel e terrível e aceitar aquela situação. Jesus estava ali, era o Senhor da cruz, o Senhor da vitória, o Senhor que trouxe-nos através da morte uma libertação grande. Que a Bíblia diz que no momento em que nós confessamos a Ele, alcançamos o perdão, ou seja, é tudo zerado, você vai ser novo. O que se passa, passou. A partir de agora você é nova criatura. E eis que tudo se fez novo. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Será que você agora está sabendo o que está fazendo? Retendo o perdão, ficando triste, com o coração cheio de ódio? Você não quer alcançar nada da parte de Deus? Mas eu tenho um pedido e não vejo resposta. Isso é um grande empecilho. Agora, se você nesta manhã quiser aprender com Jesus e liberar o perdão, esse perdão que é oferecido por Jesus, ele também não foi automático assim, nem incondicional. Pelo contrário, Pedro chama os culpados ao arrependimento para receberem o seu perdão. E diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Está lá em Atos capítulo 3 e 19. Não é incondicional. Não é automático, não. Você precisa estar ali em convicção do que você está fazendo. Se arrepender, se converter do seu mau caminho e você será ouvido pelo Senhor Jesus. Que nesta manhã o Senhor da cruz possa te ensinar alguma coisa. Que nesta manhã o Senhor da cruz, Jesus, possa te ensinar um exemplo grande como Estevão aprendeu. Por amar a Jesus, ele foi ali imputado uma situação de morte. Pregava dentro do sinédrio e foi um dos grandes exemplos, um dos seguidores de Jesus, o Estevão, cujas suas últimas palavras foram, Senhor, não lhes imputes esse pecado, em Atos capítulo 7, versículo 60. Com perfeito exemplo de Cristo Jesus para nos guiar. Vamos aprender a perdoar os outros, tanto durante a vida como na hora da morte.
Que você possa liberar o perdão e ser abençoado. Que você possa ser alcançado pela misericórdia desse Deus que você diz que serve. Que o Jesus perdoador, que o Jesus que ensina o perdão, que o Jesus que é o próprio símbolo do perdão, possa te ensinar nesta manhã que perdoando, você será perdoado. E que você sem perdoar não vai alcançar misericórdia. Se alegra nesta manhã, porque Jesus está dizendo para você, não tenha limites na sua misericórdia. Pelo contrário, seja sempre disposto a perdoar. Mesmo quando aquela pessoa lhe ofende muitas vezes. Quando o motivo é a mesma coisa. Mas que você tenha dentro de você a vontade de perdoar. Porque a grandeza de Deus em nossas vidas é aprender a perdoar. Como está em Mateus capítulo 18, 21 ao 35. Que a vontade de Deus, a grandeza de Deus em nossa vida é nos perdoar dos nossos pecados também. Jesus está perdoando aqueles pecados contra o Senhor nosso Deus, que só Ele pode perdoar. Fornicação, adultério, prostituição. Há quantos perdões no dia a dia, até uma coisa simples que ninguém percebe às vezes, omissão. Você tem e não ajuda, você pode e não faz. O Senhor te perdoa. Agora, do perdão que você precisa liberar, é você que tem que aprender a perdoar. Perdoa o teu irmão. Ama o teu amigo. Ama o teu irmão. Porque vai nascer aí uma amizade da parte de Deus. Perdoa a tua esposa. Perdoa teu esposo. Perdoa essa dirigente, esse pastor que te ofendeu, dizendo que você não tem chamado. Dizendo que Deus não é na tua vida. Perdoa esse que diz que tu não tem nada de Deus. Perdoa esse que tocou no teu chamado, tocou dizendo que Deus não é na tua vida. Vai perdoando a esse que diz que tu não serve para ser ovelha, que tu não eras para estar ali. Vai perdoando a esse que chegou, olhou para você e disse, quem és tu para estar aqui entre os santos? Jesus está te dizendo nesta manhã, libera o perdão, minha serva. Libera o perdão, meu servo. Aprende a perdoar comigo. Tende de mim um exemplo e vede a minha glória sobre a tua vida. Que Deus te abençoe.